Olá, pessoal. Muito boa noite. Está começando mais um bate-papo com os BenTVs. Eu sou o Ícaro e hoje nós vamos conversar sobre os desafios do empreendedorismo jovem em tempos de pandemia. Para avisar que nós estamos ao vivo pelo canal do YouTube e pelo Facebook da Associação Sociocultural Os BenTVs. E antes de começar nosso bate-papo, eu gosto sempre de falar para vocês se inscreverem no canal do YouTube dos BenTVs, ativar as notificações para receber sempre notificação de tudo que acontece por aqui. Peço também que curtam, comentem, compartilhem, interagem com a gente durante a live. E sigam os BenTVs em todas as redes sociais pelo @osbentvs. Quem está nos assistindo pode também participar desse bate-papo enviando perguntas pelo chat. O Bate-Papo com os BenTVs é uma iniciativa que conta com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo e do Governo Federal por meio da Lei Aldir Blanc. No bate-papo de hoje, nós trouxemos Ana Beatriz Pereira Santana, uma jovem que está bem inteirada sobre o assunto. A Ana Beatriz ela é formada como técnica em mineração pelo IFMG Campus Congonhas e atualmente é graduanda em engenharia de produção também pelo IFMG Campus Congonhas. Além disso, ela é a atual presidente eleita da Scope Consultoria Júnior, que é uma empresa júnior do campus, da qual ela participa há pouco mais de 2 anos, e hoje ela está aqui para conversar um pouco sobre o papel do movimento Empresa Júnior no cenário do empreendedorismo brasileiro. Então, sem mais delongas, vamos chamar a nossa convidada. Olá, Ana, seja muito bem-vinda a esse bate-papo, um prazer ter você aqui com a gente hoje. Olá, Ícaro, o prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que está aí assistindo. É um prazer estar aqui. Ana, para começar, eu queria começar falando sobre o movimento Empresa Júnior, que nós sabemos que ele é popular no meio acadêmico, mas fora dele não é tão popularizado. Então eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo um pouquinho sobre o movimento Empresa Júnior e quais são os objetivos do movimento. Certo. O MEG, né, que é o Movimento Empresa Júnior, ele é composto por várias federações, da qual nós de Minas Gerais pertencemos à FEGENG, e a FEGENG tem os núcleos, onde cada núcleo é responsável por uma região de Minas. Então, por exemplo, a Scope, né, que é a empresa júnior do IFMG aqui do Campus Congonhas, é do núcleo Vertentes. Então, todas as empresas juniores daqui de Congonhas e da região, o núcleo Vertentes é quem nos acompanha. Lembrando que uma empresa júnior é como uma empresa normal, só que sem fins lucrativos e formada por alunos. Claro que, né, com acompanhar os professores por trás. Sim. Ana, explica para a gente, por favor, como você conheceu o MEG e como que foi sua caminhada até chegar na presidência da Scope. Tá. Vamos começar. Como que eu conheci a empresa júnior? No meu primeiro período, né, quando eu entrei na faculdade, estava tendo o processo seletivo da Scope, aí a diretoria executiva estava passando nas aulas para poder, né, chamar os alunos, principalmente, né, os que estavam chegando, né, para poder participar. E, assim, eu, com 17 anos no primeiro período, mas, assim, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, digamos, apressada, assim, em começar as coisas rápido para poder terminar rápido, ter experiência rápida. Então, aí eu imaginei que nem iria entrar, né, por não ter muito conhecimento do curso, mas aí eu consegui entrar, e assim, fiquei muito feliz. E aí eu passei a conhecer o que é uma empresa júnior. Mas o MEG mesmo, né, o movimento Empresa Júnior, né, que é muito maior assim do que a gente imagina, né, do que a gente vê que é só a empresa júnior da faculdade, eu conheci mesmo no ano de 2019, que foi o ano que a Scope federou. Para explicar o que é federar, é como se fosse um selo de autenticação, entendeu? Quer dizer que a Scope ela cumpre com todos os requisitos necessários e foi reconhecida pelas instâncias, né, do movimento. Sim. E você falou começou a introduzir falando aqui a diferença da consultoria júnior para a consultoria comum é o fato da empresa ser composta por alunos, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais nisso. Quais existem outras diferenças entre uma consultoria júnior e uma consultoria dessas que a gente está habituada a ver?
Existe sim. Eu diria que a diferença principal, assim, é no preço, né? Por ser uma empresa sem fins lucrativos, né? Apesar dos projetos, da gente cobrar pelos projetos, mas para, né, manter a empresa, e não porque nós recebemos, acaba que o preço ele pode ser até 10 vezes mais baixo do que uma consultoria normal. E, assim, eu diria que também, claro, né, que nós temos ótimas consultorias em todas as áreas, mas eu diria que também um pouco da qualidade, um pouco muito, né? Eu acho que o diferencial é muito também a qualidade. Por que que eu falo isso? Como eu disse, né, eu estava entrando, quando eu entrei na Scope, né, eu estava no primeiro período, então, assim, eu ainda não fazia estágio, não trabalhava, não tinha nada, né, só estava na faculdade por conta de estudar, então o meu tempo era todo dedicado para a Scope. Mas é claro que nós temos, né, muitos alunos que já estão formando e então que, assim, eles têm que dedicar à faculdade, à empresa júnior, a projetos de extensão, a estágio, a trabalho, enfim. Então, eles precisam de ter essa gestão do tempo. E eu acho que fazendo essa gestão do tempo, né, você não consegue, você assim, consegue administrar tudo, mas não pode pegar muitas coisas de uma vez. Então, acaba que as empresas juniores, claro que cada uma depende da quantidade de membros, né, mas elas focam muito em projetos por vez, entende? Principalmente por não ter essa parte, né, assim, de ter a necessidade de estar todo mês ali pagando, né, os funcionários, os membros. Então, eu diria que são esses dois diferenciais, o preço e, assim, qualidade, por conta dessa dedicação, e também não podemos esquecer que tem o acompanhamento dos professores por trás, né? Professores que têm anos de estudo na área, né? Que a empresa, na área de determinada empresa. E todos os projetos, apesar deles serem feitos, né, as empresas serem mantidas somente por alunos, todos os projetos que são entregues, eles têm uma aprovação dos professores em cada etapa, desde o início até a entrega final para o cliente. Então, realmente, seria esses dois, assim, as partes, assim, que eu acho que se destacam mais, que se diferenciam mais das outras empresas normais, das outras consultorias normais. Sim, são peculiaridades bem pequenas, né, Ana? Então, assim, os Uhum. desafios são os mesmos, né? Diante do cenário que a gente vive. Com Falando então certeza. desses desafios, Ana, eu queria saber de você quais os desafios você enxerga no cenário do empreendedorismo brasileiro e como esse cenário, que já era desafiador, foi impactado pela pandemia da Covid-19. Uhum. É, primeiro que assim, eu acho que uma coisa que vale destacar, e aí voltando, né, um pouco de como eu comecei em Scope, eu entrei como assessora de marketing. Assim, na Scope a estrutura é horizontalizada, então todo mundo, apesar de você ter os assessores, as diretorias, a presidência, todos têm o mesmo poder de voz, todos estão ali para empreender, para serem formados como líderes. Mas assim, quando você entra, né, no meu caso, eu entrei como assessora de marketing, eu fazia ali a parte do marketing, eu conhecia muito bem a diretoria, né, aprendi muito sobre diretoria de marketing, comecei a entender como é que funcionava a Scope, mas assim, a parte mesmo de ter que planejar, de ter que, enfim, cumprir as metas, né, foi quando eu assumi a gestão, né, fiz parte da gestão de 2020 como diretora de marketing. Então, assim, o que que eu quero dizer com isso? Que eu conheci as duas partes. Digamos ali que a parte da diretoria seria, no caso, de gestão, né, e a parte da assessora seria ali a parte do que o pessoal hoje chama mais de, assim, fica ali no operacional, entende? Então, Sim. assim, eu consegui, com base nessa experiência que eu tive na Scope, né, essa vivência empresarial, eu consegui ver os dois lados. E agora, como presidente, mais ainda, né? Porque, bom, é praticamente uma diretoria, só que, porém, agora é da Scope inteira. Então, assim, fazer, né, com que as metas, né, aquilo que foi planejado, né, no planejamento estratégico lá em 2019 seja cumprido, assim, é uma parte difícil, mas que me proporciona muito conhecimento. Então, assim, com base nisso tudo, nessa vivência toda, e aí agora
pegando um pouco para os desafios, né, que eu vejo, assim, das empresas, e aí, atrelando essa vivência que eu tenho, né, em todas as partes ali da Scope, eu diria que o principal desafio que eu vejo hoje seja a falta de informação e, assim, a falta de incentivo a empreender. Tanto que na faculdade, você pode observar, todas as pessoas querem, assim, ser, claro, né, aprender, serem bons profissionais, mas para entrar no mercado, para trabalhar no mercado, enfim, não para empreender, entende? E então, assim, falta esse incentivo, enxergo que falta esse incentivo e falta também muita informação. E aí eu posso dar, já atrelando agora a pandemia, posso dar um ótimo exemplo para isso. Falta tanta informação que talvez, assim, se nós, assim, tivéssemos mais, pelo menos, um conhecimento básico, por exemplo, de educação financeira, as empresas, durante a pandemia, não teriam sido tão impactadas, né? Porque, por exemplo, com ali uma reserva de emergência básica por pelo menos 6 meses, que cada ali, não importa o tamanho da empresa, né? Pode ser, às vezes, ali uma lojinha com um só funcionário. Mas se ela tivesse, talvez, esse preparo, né, esse conhecimento de que ela tem que ter essa reserva de emergência, quando veio a pandemia, o que ninguém esperava e ninguém estava preparado, ela não teria sofrido tanto. Pelo menos não na época, assim, teria dado conta durante o período que a loja ficou fechada, já que agora, né, o comércio está começando a abrir, né, e, enfim, determinadas regiões ele continua fechado, mas eu vejo que essa é o principal desafio das empresas, sabe? É o principal desafio para quem quer empreender, não ter esse conhecimento, esse incentivo Sim. assim, A pandemia ela veio para fazer com que os empreendedores lidassem com suas questões, né? Questões que às vezes eles estavam postergando. uhum. Sim, com certeza. Um exemplo disso seria, eu acho que o serviço online. Acho não, tenho certeza que é um serviço online. E aí, Ícaro, vem muito também da questão que eu falei anterior, né? Assim, da falta de conhecimento, assim, de incentivo mesmo, de um norte ali, de como que deve ser, entende? Porque o que já é difícil, né, em tempos normais, se torna mais difícil ainda em tempos atípicos. Então, assim, quando a gente estava, né, em 2020, ali prospectando, né, fazendo mapeamento, vendo quais empresas foram mais afetadas, na hora que a gente estava prestando serviço, inclusive a Fast Consultoria, que é um dos serviços que a gente acrescentou na nossa carta justamente para poder ajudar durante a pandemia, né, o que a gente mais via era a dificuldade das pessoas, dos empresários, e assim, destaco que principalmente, né, os mais velhos, em estarem mudando, entende? De estarem desconectando essa parte de que tem que ser loja física, de que os clientes eles têm que estar indo lá e mudando para online. Mas foi necessário, sentiram na obrigação de se adaptar, né? Porque, enfim, era isso ou quebrava de vez, né? A mudança foi inevitável, né? Foi inevitável. Insistindo um pouco nesse tema da Covid-19, Ana, você poderia citar para a gente destacar ações que foram desenvolvidas pelo Movimento Empresa Júnior para tentar amenizar os impactos da pandemia? Claro. Como eu expliquei, né? A gente tem a federação e dentro das federações tem os núcleos. A Scope, né? A empresa da qual eu sou presidente, faço parte, é acompanhada pelo núcleo Vertentes. Então, assim, o que eu vi com o contato que eu tive com eles, né? Tanto em 2020 como agora, é que a primeira coisa que eles, e a Scope também teve que fazer isso para Congonhas, né? E para as regiões que a gente presta serviço, foi fazer uma análise e, assim, um mapeamento de quais foram ali os pontos mais atingidos. Então, vamos citar aqui, exemplo, a Scope. Nós prestamos serviços para micro e pequenas empresas. Mas aí, dentre essas todas, na hora de fazer o mapeamento, quais foram as que foram mais atingidas? Porque, por exemplo, um açougue, por menor que ele seja,
ele não foi tão atingido como uma loja de roupas, que não é um serviço essencial, entende? Então, assim, eu vi que a primeira coisa, primeiro de tudo, é fazer uma análise de onde é que estava, assim, onde que estava sentindo mais durante a pandemia. E aí, depois de fazer essa análise, buscar formas, soluções para poder estar ajudando. Uma delas, né, como eu disse, foi a Fast Consultoria, que antes um serviço que a gente prestava e que, assim, era mais, assim, vamos falar assim, mais completo ali, com várias etapas e demorava um tempo maior, a gente conseguia em 2 horas ter uma conversa bem intensa com o cliente, identificando ali, né, as fraquezas dele e aí trazendo, assim, pontos de melhoria para poder ajudar. E aí, assim, com base em conhecimento, né, no conhecimento que a gente adquire na faculdade. Mas outro ponto também que a gente conseguiu, e aí, assim, vale lembrar do Movimento Empresa Júnior, né, que é essa rede, e que eu acho que é muito importante, por isso que tem um grande carinho, que foi um projeto que a Scope fez em conjunto com 2 EJs, a Destaque e a Unebit, que foi o projeto Juntos à Distância, onde a Unebit criou um site onde ela fazia divulgação dessas empresas, e aí, assim, é como se fosse, por exemplo, um iFood, só que, porém, não só para a alimentícia, entendeu? Empresas alimentícias. Era para geral, tanto desde o açougue, como eu citei, até a loja de roupa. E aí, em conjunto com a Scope, nós colocamos Congonhas, Ouro Branco e Lafayette nesse site. Então, assim, várias empresas foram divulgadas lá. Várias pessoas conseguiam fazer o pedido através dela. A gente já tinha fotinha das empresas lá, junto com o contato, junto com quais eram os produtos. Então, assim, foi assim, falando bem resumidamente do projeto, não foi tão simples assim, porque a gente teve que olhar muitas coisas, né? Inclusive ir atrás das empresas, né? Porque a gente sabe que tudo que surge assim, né? Primeiro a gente tem que ir atrás, não vai ser reconhecido do nada, até que chegou no ponto que as empresas também começaram a vir atrás da gente para poder estarem adicionando elas. Então, assim, acho que falando desse projeto, porque foi assim uma ação compartilhada, né? Que você vê, a Unebit e a Destaque são de São João, então assim, as empresas ali, as cidades ao redor ali foram atingidas, né? Com essa boa ação, e aqui no caso de Congonhas, Lafayette e Ouro Branco também. Então, assim, acredito que foi um projeto bem sucedido e foi um ponto que a gente só conseguiu graças ao movimento Empresa Júnior, né? Foi uma melhoria que a gente conseguiu, graças ao MED. Uma ação em rede, né? Uma ação em redes, exatamente. É muito bacana também porque contempla o lado social, né? Esse tipo de atividade. E, Ana, sabendo porque o movimento Empresa Júnior ele tem esse lado de contemplar o, o meio social, o lado social. Assim como a Associação Sociocultural Os Bem-Te-Vis também tem esse cunho social, educativo e cultural. Eu queria saber sua opinião. Você, como uma jovem atuante num movimento que tem esse foco social, é, como que você identifica a importância desse tipo de iniciativa diante do cenário que a gente está vivendo de pandemia e até mesmo para o cenário típico dos empreendedores brasileiros? Uhum. Não só o lado social, assim, acho que o lado social é o mais importante, para mim é o mais importante, mas assim, eu falo do lado econômico também. Por exemplo, o MED só em 2020 movimentou mais de 32 milhões de reais na economia através de 24 mil projetos. Então, assim, a gente consegue ver, só pegando, né, um lado mais assim da economia, que é bem um trabalho de formiguinhas, e aí eu venho para o lado social, que, como eu disse, para mim é o mais importante, porque eu não vejo sentido, assim, na gente estudar tanto, né, tá sempre buscando por pesquisa, por desenvolvimento, em todas as áreas, nas ciências exatas, nas humanas, se não for para o bem do ser humano, né? Acho que, assim, o social tem que ser o mais importante, né? Tudo que a gente faz é voltado para o ser humano, né? E aí a gente pode pegar até assim um exemplo bobinho, assim, por exemplo, uma cama, um colchão que é melhorado ali. Por quê? Para que o ser humano durma melhor. Então, assim, um exemplo bem bobo, mas só para entenderem,
que eu acho que tudo deve ser voltado para isso. E eu acho muito importante projetos assim, como das empresas juniores e também como o dos Bentivis, né, a Associação Bentivis, porque assim, citar um exemplo aqui, do projeto musical de vocês, né? Talvez assim, muitas pessoas não teriam condições de fazer uma aula de flauta, de violão, se não fosse através desse projeto. Outro projeto que vocês fizeram também, que no caso é da biblioteca, né? Não sei o nome exatamente, mas eu sei que tem mais de 7 livros nela, né? Então, assim, será que todo mundo teria condições de comprar um livro por mês, por semana, não sei? Acredito que não, né? Então, assim, aí só por aí você vai vendo a importância desses projetos. E aí, no caso, por exemplo, da Scope, né, da consultoria, das empresas juniores, será que todo mundo de Congonhas, em tempos de pandemia ou fora, teria condições de pagar uma consultoria normal? Te garanto que a maioria não. Então, assim, é uma forma deles terem acesso e a gente está conseguindo, né, sim, desenvolver, né, não importa a área, né, se é no caso ali da consultoria, se é no caso da leitura, da música, é uma forma de desenvolver e tá colocando isso para toda a sociedade, né, para que todos tenham os mesmos acessos. Assim, super importante projetos como esse. E, voltando, o importante sempre deve ser o social, né? Tudo tem que ser voltado para isso. Ana, a gente teve aqui uma pergunta do chat. Maria do Rosário fala assim: sou artesã e o Movimento Empresa Júnior pode me ajudar dando algum tipo de consultoria para vender mais? Claro, pode sim. Nós temos várias empresas juniores em várias áreas. Você tem, assim, por exemplo, a empresa juniores na área de marketing, no caso da Scope, engenharia de produção e engenharia mecânica. Mas você tem empresas juniores na área de marketing, que aí são mais voltados para vendas. Mas até mesmo a Scope poderia ajudar. Por exemplo, uma coisa que a gente quase chegou a fazer, que foi um projeto, assim, seria em conjunto, né, com a prefeitura, que seria a gente criar uma cooperativa. E aí, por exemplo, uma cooperativa entre quitandeiras, artesãs, entende? E aí, no caso, assim, a gente estruturaria tudo isso, né? Desde a parte, assim, porque também, bom, a gente não pode esquecer que precisa de ter o controle, né, de como que vai ser tudo. Então, assim, desde a parte da estruturação básica ali, de como é que funcionaria, até, por exemplo, a parte do estoque dos produtos, independente de se fosse das quitandeiras ou no caso das artesãs, do fluxo de caixa, porque a gente precisa também, né, de estar entrando no caixa para poder continuar movimentando, para poder continuar levando o trabalho para frente. Então, assim, com certeza as empresas juniores poderiam te ajudar sim, Maria. Maria, né? Isso. E os bentivis também, porque os bentivis formam artesãs, oferecendo oficina de artesanato para as mulheres de Itatiaia. Maria, por mais que não seja o foco da Scope também, sempre nas nossas redes sociais a gente está dando dicas voltadas, tanto como eu falei, né, para a parte de controle ali, né, de estoque, fluxo de caixa, mas também parte de como vender mais, de como atrair clientes. Então, assim, as empresas juniores, eu acho que todas eu vejo fazer isso, mesmo que não seja ali a área específica dela. Então, assim, com certeza pode ajudar sim. Só de seguir as empresas juniores, você já vai estar aprendendo muito. É sempre conteúdo ali baseado ali em muito estudo, né? Comprovado. E, assim, de forma de fácil entendimento, né? Que todos consigam, né? Independente enfim, de escolaridade, renda, de qualquer coisa, consiga entender, né? A informação, todo conhecimento dele tem que ser passado para a pessoa de forma clara, né? De forma que todos entendam, né? Não é para ficar colocando muito termo, muitas coisas técnicas para ficar uma coisa chique. Não, o conhecimento ele tem que ser sempre para o bem, né? E É, aí tem que atingir a de fácil todos. acesso, né? De fácil acesso, exatamente. Que é bastante importante. Uhum. Pessoal, nosso bate-papo está muito bom, mas ele está chegando ao fim. Eu queria agradecer imensamente a Ana Beatriz por ter disponibilizado o tempo dela, aceitado o nosso convite para bater esse papo aqui com a gente hoje.
Foi um prazer receber você aqui nesse espaço para conversar com a gente. Prazer é todo meu, Ícaro. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Obrigada, Maria, pela pergunta. Obrigada a todo mundo que assistiu. Queria dizer que, assim, é muito feio. Eu fico muito contente, né, de ver a associação, né, projetos como os BenTVs, né, projetos assim como... E aí, agora pensando muito também, na Scope, assim, que de alguma forma, né, ajudam, né, na sociedade, no crescimento, né. Ali, mesmo que seja ali um pouquinho, né, eu digo que tudo isso é sempre um trabalho de formiguinhas, né, porque assim como a gente ajuda aqui em Congonhas, né, e na região, os BenTVs aí, né, a sede fica em Ouro Branco, certo? Isso. Mas também a região tem outra empresa júnior lá em Santa Catarina que também faz um trabalho ótimo lá, em uma cidadezinha lá. Na cidade ao lado também tem outra empresa. E assim a gente vai conseguindo ajudar o Brasil todo, né? Acho que a mudança não é feio, não é uma coisa assim de, nossa, viagem, pensar que a gente tem que mudar o mundo. Não, esse tem que ser o pensamento, mas a gente só consegue mudar o mundo se a gente fizer a parte que é onde a gente está, né? E eu acredito que projetos como esse conseguem fazer isso. De pouquinho em pouquinho ali, juntando todos, a gente está mudando o mundo no final, né? Com certeza. Eu gostaria de agradecer também, mais uma vez, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, a Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo e o Governo Federal, por meio da Lei Aldir Blanc, que estão ajudando a promover esse momento de informação para todo mundo. Queria agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Pedir para vocês, mais uma vez, se inscrevam no canal, que tudo que a gente faz aqui é com muito carinho. Ativem o sininho para receber notificações, sigam os BenTVs nas redes sociais pelo @osBenTVs, e que a gente está preparando muita coisa bacana para vocês. E não se esqueçam dos cuidados que nós temos que ter. Essa pandemia já ceifou mais de 420 mil vidas. Então, não é o momento de descansar com os cuidados agora, gente. Mantenham o uso de máscara, mantenham fazendo o distanciamento social, usando álcool em gel, preservem a sua vida e a vida das pessoas Cuidem que de vocês amam. vocês e dos seus, né? Exatamente. No mais, é isso. Muito obrigada pela presença e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Obrigada, até a próxima. Boa noite a todos.